irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui nesta noite para trazer uma meditação da Palavra de Deus. No dia de hoje nós estamos cultuando ao Senhor, e eu gostaria então de pedir aí, conclamar você que está na sua casa, que está onde você estiver, esteja aí convidando mais alguém para estar ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos aproveitando cada instante, cada momento desse tempo que o Senhor tem nos dado e de alguma maneira está anunciando a palavra do Senhor. Então chama alguém aí, passa lá um avisozinho, compartilha, dá aí o link e convida as pessoas para estar conosco nesta hora. Nós estamos cultuando ao Senhor nosso Deus. E eu queria dizer para você também que está aí do outro lado, nestes minutinhos que você está convidando alguém para participar com você, lembrando alguém que hoje é um dia que nós reservamos para cultuar o Senhor, então que você também esteja aí dando um glória a Deus, esteja participando. Este culto não é feito apenas no local aqui, ele é feito na sua casa. Então você participa, tá? Você é um participante ativo também. Você pode estar aí falando, se manifestando, dando glória a Deus. Eu queria agradecer o convite do pastor Luizinho para estar aqui nesta noite. Algumas vezes ele já havia convidado e não tinha dado certo. Eu acho que faz mais ou menos uns 2 anos que eu não venho trazer uma palavra aqui nesta casa. Mas eu sei que aqui o Senhor tem usado seus servos com muita autoridade para anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso, amém? Então você vai aí partilhando, compartilhando, e aproveitando este momento, eu gostaria também de dizer que tem sido uma experiência nova, estar falando para uma câmera, não vendo as pessoas, para esse momento. Eu, no começo do mês de março, convidei um pastor amigo para pregar lá em Montese, e ele é coreano, pastor coreano, eu acredito que ele pregou aqui também. E ele me mandou um vídeo antes de um pastor olhando para uma igreja vazia. No momento eu não entendi porque que ele me mandou aquela foto ou aquele vídeo com aquele pastor. E quando a gente estava conversando, ele disse: você viu o vídeo? Eu digo: vi, mas não entendi porque era em coreano. Ele disse: o pastor estava dizendo que estava com muita saudade da igreja. Aquela igreja, ela tem 20 mil membros e não tinha uma pessoa sentada nas cadeiras. E eu disse, ainda não tinha caído a ficha. Então ele disse, por causa aí da contaminação, né, do vírus aqui na Ásia, todas as igrejas na Coreia estão assim, vazias. E me deu uma dor no coração muito grande com aquilo, e ainda não estava acontecendo alguma manifestação dessa natureza aqui entre nós. Então nós ficamos tristes com aquilo, com aquela situação, mas continuamos. Quando chega no 3º domingo, então aí cai a ficha realmente, quando a igreja lá onde eu estou, como chamado de Deus para anunciar a palavra, estou ali pregando e vou para o culto, e não tem naquele dia uma pessoa para ouvir a palavra, porque todas as igrejas então no Brasil, no Ceará, aqui na nossa terra, estavam sem poder receber as pessoas para ouvir a palavra. Aí eu entendi aquela tristeza. Também ao falar naquele momento, lembrei-me dos tempos que a gente pregava no rádio. No rádio a gente não via as pessoas, não via ninguém, né? Ali era um microfone, 2 pessoas participando, e a gente levava a mensagem na convicção de que tinha alguém ouvindo a palavra, e também na certeza de que o Espírito Santo estava fazendo algo através daquelas ondas do rádio. E foi muito interessante aquela experiência revivida. Hoje nós não temos a visão de você, eu não vejo você,
você me vê, né? Eu não estou vendo você, você está me vendo, tá? Você pode até participar, eu não estou conseguindo aqui ver a sua interação, porque eu estou sem celular, meu celular foi emprestado para poder transmitir o culto lá na nossa igreja, viu? Então o nosso ainda é com celularzinho, tá? Mas dá certo também, porque as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e já ouvi algumas conversões através da pregação da palavra de Deus, tá? Então, espero que você esteja aí atento, porque nós estamos cultuando ao Deus Todo-Poderoso. E a nossa reverência a Ele, o nosso temor, deve ser em qualquer lugar onde nós estivermos, tá? Eu quero dar aqui meu abraço ao meu irmão, que faz tempo que a gente não está se vendo também, né? O isolamento aí, eu tenho pregado várias vezes sobre vários assuntos e falei muito sobre a questão do isolamento e como isso esfria as relações. Eu sei que tem um plano de Deus extraordinário através disso. Fique atento, vi muitas pessoas se reconciliar, muitas pessoas chegando para mim para dizer que quando a igreja abrir as portas vão voltar. Eu vi pessoas falando com outras pessoas e tem sido algo assim extraordinário. E a gente está aproveitando a onda também. Todo mundo, eu só ouvia falar em live, like, dar um joinha, mas eu não entendia muito aquilo. E agora estou aprendendo a linguagem também, tem sido interessante. E estou até gostando. Na segunda-feira a gente tinha começado um estudo bíblico sobre o livro de Provérbios lá na igreja. E agora nós estamos retornamos segunda-feira e estamos fazendo esse estudo baseado em Provérbios, tá? E as lições para o dia a dia, lições práticas para o dia a dia no livro de Provérbios. E se você quiser participar, então você vai lá no nosso canal do YouTube, olha aí, até canal do YouTube nós temos Ágape Montese. Você digita Ágape Montese lá na lupazinha, onde vai buscar, e você pode entrar e participar também interativamente, tá? A gente tem procurado fazer isso e diminuir as distâncias para que esse momento seja um momento de aprendizado, tá? Então você vai lá e se inscreve também no nosso canal, nos ajuda, isso vai ser muito bom. Então você está chamando gente aí para estar conosco aqui nesta noite, tá? Nós vamos falar num tema que tem me chamado a atenção, já preguei isso lá em Montese, e diz assim: Deus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar e libertar uma vida. Deus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar e libertar uma vida. E quando nós pararmos para meditar nesta palavra, ao final nós vamos entender o quanto Deus se interessa por nós, o quanto Deus gosta do ser humano. Algumas pessoas, elas afirmam que elas são escolhidas por Deus, tá? E eu acho isso muito bom, muito importante, tá? As pessoas que se acham que foram já escolhidas por Deus antes até de vir ao mundo, ótimo. Mas tem muitas pessoas com quem eu tenho tido contato e essas pessoas dizem: Deus não quer saber de mim. Essa é as que nos preocupam. São as pessoas que estão dizendo: Deus não liga para mim, Deus não quer saber de mim. Quem sou eu para que Deus olhe para mim? Tem pessoas que chegam até a dizer: Deus me odeia. E outras dizem: Deus tem vontade de me ver no inferno. Porque elas estão cegas, estão tão amarguradas que elas começam a ter esse sentimento. E olha, eu digo mais, tem pessoas que já se encontraram com Jesus Cristo, pessoas que já disseram sim para Jesus Cristo, pessoas que abriram seu coração para Jesus Cristo e estão dizendo que Deus as esqueceu, que Deus não olha para elas. E muitas vezes diz: onde está Deus? Mas eu quero aqui relembrar o tema dessa mensagem, que guarde no seu coração, que diz: Deus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar e libertar uma vida. E essa vida é a sua.
Grande parte do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele aconteceu nas proximidades do Mar da Galileia, tá? O Mar da Galileia é muito conhecido, até Jesus Cristo foi chamado de Galileu. Ele também é conhecido na Bíblia com outros nomes, esse Mar da Galileia. Ele é chamado de Mar de Quinerete. Se você olhar lá em Números 34:11, você vai perceber que lá está o lago de Quinerete. Também é chamado lá em Lucas 5:1 de Lago de Genezaré ou de Gadara, é o mesmo, né? E também o mar de Tiberíades está em João 6:1. Tiberíades porque ele está próximo também da cidade de Tiberíades, né? E que foi uma cidade que foi dado esse nome em honra ao imperador Tibério César, certo? Mas este lago, que muitas vezes nós falamos como Mar da Galileia, que é uma grande lagoa, mas muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Mar da Galileia, ele tinha uma extensão de cerca de 20 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Isso quer dizer, nós olhando para este mar, para este lago, nós não conseguiríamos enxergar nem à frente, nem na lateral a sua largura por ser tão grande. Era um verdadeiro oceano, isso na época de Jesus. Também este lago, este Mar da Galileia, ele tinha uma profundidade que ia de 20 metros de profundidade, que já é uma grande profundidade, até 230 metros de profundidade. Dava para grandes embarcações passarem por ele. Por isso era um grande mar realmente, tá? Onde havia ali a pesca, havia os peixes, tá? Então muitos dos que moravam naquela região ali, nas regiões ribeirinhas ali, naquelas laterais, tá? Nas regiões próximas, eles viviam da pesca, por causa da grande quantidade de peixe que havia ali. E quando você abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 1, e eu estou usando a Nova Versão Internacional, tá? É a Bíblia que eu tenho adotado para as minhas leituras. A palavra de Deus diz então o seguinte, Marcos 4:1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Então, falando exatamente na introdução desta meditação, e demos aqui algumas particularidades deste mar da Galileia, e ali Jesus Cristo viveu grande parte do seu tempo ensinando aquelas pessoas sobre o reino de Deus e sobre ele, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Mas passado esse capítulo aqui, no final do capítulo 4, lá pelo versículo 35 até o 39, nós vamos ler esse texto e ele vai nos falar uma coisa bastante interessante. Diz que depois que Jesus tinha ensinado aquele povo, ali estava anoitecendo, estava chegando a noite, mas passado o momento do ensino, ele vai dizer algo. Ele diz assim, versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos também o acompanhavam. Então houve ali uma caravana de barcos que resolveram atravessar para o outro lado, provavelmente no mínimo 12 quilômetros ou 20 quilômetros, dependendo para onde eles estavam se dirigindo. Então eles iam passar aquela noite atravessando aquele mar para o outro lado, para outra banda.
E diz a palavra de Deus no versículo 37 que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Assim os discípulos estavam falando com Jesus. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Observe que mediante a palavra de Jesus Cristo, um mar que estava agitado, porque havia muito vento, havia um vento forte, um vendaval, segundo diz a palavra de Deus, por isso levantava ondas gigantes ali. E Jesus Cristo, ele apenas abre a sua boca e repreende o vento e diz ao mar: aquiete-se e acalme-se. E tudo acalmou. Aí vem uma interrupção para eu dizer uma coisa para você. Não importa o que você está passando hoje. Nós sabemos que muitos dos nossos amigos, irmãos, conhecidos estão amargando muitos problemas por causa dessa situação que nós vivemos. Nós nunca vamos poder esconder o que está acontecendo, porque o que está acontecendo tem causado dificuldades a muitas pessoas, né? A maioria das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: se a tua vida tem um vendaval, as ondas estão grandes, se você convida Jesus Cristo para estar dentro da tua casa, dentro da tua vida, pode ter certeza que da boca dele sairá um aquiete-se, acalme-se, e todo esse vendaval na sua vida vai passar. Porque tem passado na vida dos seus servos, onde quer que eles estejam. Muitos dos servos do Senhor passam grandes dificuldades, crises, problemas que não conseguimos nem mensurar, de tão grandes, mas o que acontece é que Jesus Cristo vem e Ele acalma, Ele muda as circunstâncias e Ele traz a bonança. E é isso que acontece. Acredite. Não sei o que está acontecendo, pode ser enfermidade na sua vida, pode ser o desemprego, pode ser um problema familiar, mas se Jesus Cristo estiver com você neste barco, na hora certa, Ele vai dizer: aquiete-se, acalme-se, confie nele, acredite nele. Então, eles ali passaram aquela região, acalmou-se aquela tempestade e eles chegaram ao outro lado da cidade, ao outro lado do lago, daquele mar da Galileia. E continuando no versículo 1 do capítulo 5, que é onde gostaria que você prestasse bastante atenção, o quanto Jesus se importa por uma pessoa. Às vezes nós queremos pregar a palavra de Deus, ou nós queremos, e eu sei o que é bem isso, nós queremos fazer um trabalho e ter uma quantidade enorme de pessoas, e quando nós não vemos essas pessoas, a gente fica desanimado, né? A gente conversa com pessoas aí que estão falando sobre as suas mensagens no YouTube, e a gente até leva na brincadeira e diz: e quanto é que tinha lá te ouvindo? Eu digo: tinha 5. Eu digo: eita ferro, tinha gente demais. Rapaz, na minha tinha 10. Mas observe esse texto e você vai entender que Cristo não está preocupado se tem 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 milhão. Ele quer saber se tem uma pessoa que vai abrir o seu coração para Ele. E você vai acompanhar comigo então nesse texto, quando ele diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou província dos Gadarenos. Você é quem decide aí na sua tradução. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes
e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Deu para entender de quem se tratava, né? Aquele endemoniado de Gadara, ou de Genezaré. Este homem causava grande espanto, terror naquelas regiões, tá? E a palavra de Deus diz que, versículo 5, no dia em que ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus de longe, Jesus vinha no barquinho, atravessando para aquele outro lado do mar. Então ele viu de longe Jesus, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz. E não foi o homem que correu para Jesus Cristo, não foi aquele homem que gritou para Jesus Cristo. Observe o que a palavra de Deus diz, preste atenção na Bíblia. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Então aquele homem que estava ali, era um homem sofrido, era um homem aprisionado, era um homem esquecido pela sua família, era um homem odiado pela sociedade, era um homem repugnante, era um homem que era temido, era um homem cheio de dificuldades e estava completamente preso às garras de Satanás. Aparentemente não havia solução para ele. Vivia em sepulcros, em colinas, vivia nu, não tinha roupas, era muito violento, estava cheio de demônios, ele se autoflagelava, se cortava, sofria com aquilo, mas quem corre para estar diante de Jesus Cristo é aquela carrada, aquela legião de demônios que estava naquele homem, e chega ali porque viu Jesus e sabia de quem se tratava. As pessoas não conhecem Jesus Cristo, mas os demônios conhecem. As pessoas naquela época não sabiam nem quem era Jesus Cristo, apenas achava que era filho de Maria e José, que tinha morado em Nazaré, que estava agora na Galiléia, que tinha nascido em Belém, e que era filho do carpinteiro. E para muitos era uma pessoa estranha. Mas aqueles demônios correm para ele e diz para que não sejam atormentados. E então, no versículo 10 diz que aqueles espíritos malignos disseram assim, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Note aqui a palavra de Deus, quando você observa que Jesus deu permissão. Deu permissão. Quem está com Jesus pode ter uma grande certeza, está seguro, está protegido. Mas ali então aqueles demônios pedem para ser lançado naqueles porcos. E nós trazemos aí uma lição bem clara. Sabemos que desde quando foi instituída a lei, os porcos, eles foram declarados animais imundos. Para os judeus, para aquele povo dali da Judeia, tá? Até os de Samaria também, os samaritanos, para os israelitas de um modo geral, o porco era um animal imundo por excelência. Quem criava porco era mal visto.
E nas regiões onde Jesus Cristo estava, que era no outro lado do mar da Galileia, mais próximo de Cafarnaum, naquela região ali, Nazaré, Cafarnaum, por aquele lado, não havia porcos, porque eram animais imundos. Mas ao atravessar o outro lado, a primeira coisa que viu era um homem possesso, e em seguida viu, então, uma manada de porcos, que eram animais imundos para eles, né? E Jesus lança, então, a permissão para que eles possam passar a se apossarem daqueles porcos. Sabe o que acontece? Os porcos, que são animais imundos, não quiseram saber dos demônios, porque são mais imundos do que os porcos. E eles então se lançaram desfiladeiro abaixo. Foi um suicídio em massa dos porcos, porque nem porco quer saber de demônio. Se as pessoas estão presas a demônios, saiba que nem porco quer saber de demônio, porque se é uma coisa horrível, destruidora, e que está querendo a todo tempo nos alcançar, são os demônios. Versículo 14: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, preste bem atenção, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha, que aquele homem que teve um encontro com Jesus Cristo, que tinha uma imagem horripilante, aquele homem, ao se encontrar com Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ao mandar sair dele aqueles demônios, a palavra de Deus diz que os moradores da região viram assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que Jesus Cristo faz quando ele entra na nossa casa. E aqui vai uma palavra, meu querido. Se na tua casa as coisas não andam arrumadas, como está assentado, vestido, em perfeito juízo, está faltando Jesus Cristo. Quando dentro do nosso lar está havendo confusões, atritos, brigas, divisões, egoísmo, orgulho, separações, interesse próprio, pessoal, Jesus não está nesse negócio. Porque quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, tudo fica em perfeita ordem e a pessoa fica em perfeito juízo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Preste atenção, versículo 17, que a palavra de Deus diz que o povo suplicou para que Jesus saísse do território deles. O povo não quis saber de Jesus Cristo, o povo não recebeu Jesus Cristo e começou a suplicar para que saísse do seu território. Nessa altura, quando nós olhamos e começamos a analisar os discípulos de Jesus que estavam no aprendizado profundo, porque Jesus Cristo pegou só casca grossa, pessoas cheias de vontade própria, pessoas cheias de religiosidade, pessoas cheias de preconceito, tá? E às vezes eu me deparo e acho estranho, porque nós sabemos que os judeus eram preconceituosos e o são ainda, tá? E nos deparamos muitas vezes com cristãos que são cheios de preconceito também, são preconceituosíssimos, e aprende essa lição errada e não aprende a lição com Jesus. Pois bem, aqueles discípulos eram cheios de preconceitos,
Eles estavam de um lado do lago, de um lado do mar, e quando Jesus Cristo diz, vamos passar para o outro lado, eles já não tiveram ali um bom sentido, um bom sentimento do que Jesus estava ordenando, por várias razões. Primeiro, entrar no mar de noite, sabendo que as noites poderiam ter vendavais e tempestades, e a noite era mais difícil de enxergar, tudo escuro, e eles disseram, vamos atravessar de noite para o outro lado. O segundo é que o outro lado era uma cidade de gentios, era uma cidade chamada de Decápolis, tá? Na verdade não era uma cidade chamada Decápolis, porque era uma região chamada de Decápolis, formada por 10 cidades, tá? Decápolis é uma palavra grega que fala a respeito de 10 cidades, certo? E era também uma região de cultura grega, ou seja, não tinha cultura de judeu. Ora, se não tinha cultura de judeu, se não tinha a Torá, se não tinha a lei, se não tinha o templo de Jerusalém, se não tinha o sacrifício, então aquilo era muito estranho para aqueles discípulos. E eles, nós vamos passar a noite, ainda vamos para aquela outra banda, para aquele outro lado. Estranho, né? Pois bem, Jesus estava passando para o outro lado. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a cidade do outro lado não recebeu Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo, ele é onisciente. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava atravessando para o outro lado, porque do outro lado havia uma pessoa. Jesus atravessa uma tempestade para alcançar uma pessoa. Jesus, ele enfrenta as murmurações. Aliás, ele foi dormir para não ouvir Pedro falar. Para quem não sabe, Pedro era um murmurador por excelência. Ele era um murmurador que ele contagiava os outros com as suas murmurações. Mas Jesus foi logo dormir, para não estar ouvindo as murmurações de Pedro. Porque Pedro certamente está dizendo, vamos entrar nesse mar, eu conheço esse mar e sei que isso é perigoso. Vamos para o outro lado, para o meio daquela gente imunda, daqueles pecadores. Meus queridos, se judeu e samaritano já não se comunicavam, já eram inimigos por causa do templo de Jerusalém, por causa de onde adorar, imagina do outro lado em Decápolis. Jesus Cristo foi atrás de um gentio. Jesus Cristo foi atrás de uma pessoa perdida. Jesus Cristo foi atrás de uma pessoa que não tinha nada para oferecer. Às vezes estamos enganados. Achamos que temos o Espírito Santo, achamos que estamos cheios da vontade de fazer a vontade de Deus, mas estamos procurando fazer aquilo que nos agrada. Eu estava em Canidé, eu acredito que umas 2 semanas atrás, e eu entrei num posto de saúde, e o responsável pela parte de vacina, ele começou a conversar comigo. Aí disse, você é o pai da Rebeca, né? Eu disse, sou. E ele disse, eu queria ouvir de você, eu faço parte de uma igreja, nunca fui reconhecido, já fiz teologia, já estou lá há muito tempo, mas nunca passei de porteiro. E ele disse, eu estou com vontade de sair da igreja. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos na igreja porque queremos ou porque gostamos, nós estamos na igreja porque temos que dar fruto. Nós não devemos nos atentar para as nossas emoções para estar na igreja. Nós temos que estar na igreja para ser instrumento nas mãos de Deus. Podemos levar coices, pontapés, chutes,
pedradas. Mas se estamos dando fruto, é ali que Deus nos quer. Então eu falei aquilo para aquele rapaz e ele disse: puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse: pois fique onde você está, porque é aí que o Senhor te quer. No dia que Ele quiser te levar para um outro lugar, Ele vai fazer você cessar de dar fruto aí, para onde você for, começar a dar fruto ali. Mas não fique dimensionando, analisando pelo comportamento de outras pessoas a seu respeito, porque nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E era isso que Jesus estava ensinando aqueles discípulos, que não era para estar pensando em salvar judeus, o povo prometido. Jesus Cristo não veio para o povo prometido, apesar de ter um texto que diz que ele veio para o que era seus, lá em João capítulo 1, e os seus não receberam. Mas ele diz: mas a qualquer que o recebeu, a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque ele veio para as pessoas. Jesus Cristo não está preocupado em pregar para multidões, nações, ele não quer alcançar os mundos, ele quer alcançar uma pessoa. E essa pessoa é você. Você pode ter 15 anos de igreja, meu querido, preste atenção que isso é do Espírito Santo. Você pode ter 15 anos de igreja, mas você ainda não conhece Jesus Cristo, porque as suas atitudes não denunciam você como um servo leal e obediente a Ele. Preste atenção, reconhece onde caíste e volta-te para Ele. E você sabe que eu estou falando para você. Mas continuando aqui, meus queridos, então nós percebemos que Jesus atravessa e passa por toda aquela situação e aquela dificuldade para chegar ao outro lado, para encontrar uma pessoa que fedia, violenta, perigosa, estava nu. Aquele homem podia ser a pior das pessoas, mas foi para aquela vida que Jesus Cristo foi. E muitas vezes eu me coloco no lugar daquele homem, porque talvez eu não tenha andado nu, mas quantas coisas eu fiz que desagradou a Deus, ou ainda faço. Mas Jesus Cristo, Ele não desiste. Jesus Cristo, Ele é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar a minha vida, para alcançar a sua vida. Jesus Cristo é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar você, para te libertar e fazer de você uma nova criatura. E estamos chegando ao final desta meditação, e eu sei que Deus está falando com você. E continuando aqui no verso 18, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que eu deixasse ir com ele. Aquele homem queria entrar no barco e seguir Jesus Cristo. Nem sempre o seguir Jesus Cristo é andar em direção das outras pessoas que a gente gosta. Aquele homem ficou completamente grato a Jesus Cristo. E quem não ficaria? Mudou toda a sua vida, a sua história, o libertou. Ele estava agora banhado, assentado, com um juízo normal, vestido, uma nova pessoa, uma gratidão total. É claro que ele queria seguir Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo não é andar no meio da multidão ou daqueles que a gente acha que estão certos. Seguir a Jesus Cristo é seguir a vontade dele. Aí ele então diz assim: Jesus Cristo estava no início do seu ministério, tinha que voltar lá para o outro lado. Mas Jesus diz então uma coisa muito interessante no 19.
Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa. Essa é uma palavra que a gente está acostumado agora, né? O nosso hoje é fica em casa. Fica em casa, né? Eu já estou com o ouvido encaliçado dessa palavra, fique em casa. Meus filhos é todo tempo dizendo, fique em casa. Quando tudo isso passar e eles quiserem sair à noite, eu vou dizer, fique em casa. Fique em casa. Mas observe, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus atravessou tudo aquilo só por aquele homem que estava preso nas garras de Satanás. Ele diz, vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E você aí comigo, o que estamos anunciando? O que Jesus Cristo fez por nós. O que estamos anunciando? O que eu estou dizendo a respeito de Jesus? Mas sabe o que ele fez? 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E a palavra de Deus, olha só o final deste versículo, todos ficavam admirados. Dá vontade de se arrepiar, né? A gente fica arrepiado com uma situação dessa. Porque aquele homem começa então a falar de Jesus lá no meio dos gentios, falar que entrou na terra um homem santo, um homem cheio de autoridade, cheio do poder de Deus, que o libertou e que esse homem agora estava dentro dele, e esse homem começa a pregar naquelas cidades e a falar desse Jesus, apesar de pouco contato que teve com Jesus, mas o suficiente para dizer, Jesus me deu uma nova história, me deu uma nova vida. Então aquele homem começa a anunciar com tanta certeza, com tanta convicção, com tanta autoridade, que todos ficavam admirados com o que aquele homem estava fazendo, com o que aquele homem estava vivendo. E então houve uma grande mudança naquela região. Jesus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar, libertar e mudar a história de uma vida. Essa vida é você. Pensa nisso. Jesus atravessou aquele mar naquela noite para salvar uma única vida. Vai meditando nisso. Vai orando. Talvez você dentro de casa esteja angustiado, chateado, triste, sem dinheiro, reclamando do mundo inteiro, reclamando das autoridades, falando dos políticos, mas não está pensando em Jesus Cristo. Pensa nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, não faz parte mais dessa mensagem, mas só para aguçar. Continue lendo a história deste ex-endemoniado, porque ele não era mais endemoniado. E você vai perceber que em uma certa ocasião Jesus atravessa de novo. E aquele povo que suplicou a Jesus Cristo que os deixasse, um determinado momento, reuniu-se mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, fruto do testemunho, daquele homem que tinha tido encontro com Jesus Cristo.